Então, boa noite, gente. Vamos para a nossa aula. Eu espero que a gente consiga, né, dar conta. Se a gente achar que precisa retomar, fazer, mas a gente faz mais uma aula de revisão na quinta-feira, tá? A ideia é que a gente termine hoje, mas se eu sentir que ficou muito conteúdo, ficou muita informação, desse universo, né, na natureza, porque se o que procura nos achares primeiro dentro de deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Tá ruim o som? E assim, o som ficou melhor? Sem o microfone, o som ficou melhor? Ok, então vamos sem o microfone, beleza? Qualquer coisa vocês dão um grito aí, tá? Deixa eu ver, eu estou aqui. Sim, perfeito. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Como eu falei, a gente vai tentar cumprir todo o nosso... Conseguiram? Acho que agora eu voltei, né? Ok? Estão me ouvindo? Sim, agora dá para escutar perfeitamente. Tá. Tá? Então, eu trouxe essa figura aqui, que ele mostra uma fotografia do nosso campo energético antes de uma prática de Reiki ou de prana, antes de uma terapia vibracional energética, tá? E outra depois. Vocês vejam que na primeira figura, né, está escrito assim, Energy Body Before Healing. Nessa primeira, o campo eletromagnético da pessoa está todo cheio de falhas, né? E são nessas falhas que acabam nos desequilibrando. Na segunda, onde fala After Healing, a gente vê que já tem um campo áurico todo mais harmonioso, vibrando por igual. Então, o efeito de uma terapia energética, como o Reiki, por exemplo, né? Ele faz esse movimento com o nosso corpo energético, tá? Essa outra fotografia aqui, para vocês verem o tempo todo como o
nosso campo energético modifica de cor, inclusive, né? De acordo com o que eu estou fazendo, com o exercício que eu estou fazendo, ele modifica a sua cor, né? Então, isso é outra coisa para a gente também ficar observando, né? Para ficar atento. Deixa eu só botar aqui o chat aqui à disposição para eu poder ver o que está acontecendo. Bate-papo. Está mudo novamente? Vocês não estão me ouvindo? Agora sim, agora estou ouvindo. Sim, está ouvindo. Tá. É para vocês verem como muda, então, a nossa cor. Aqui, ó, outra figura. Né? Lógico que as cores, elas são uma representação que a nossa vista, que nossos olhos conseguem perceber as vibrações diferentes através de cores. Tá? Por isso a questão do estudo da cromoterapia, né? É a vibração de as vibrações sendo percebidas através da nossa capacidade de ver as energias através de cores diferentes, ok? Então, de acordo com o que a gente faz, o movimento, a gente vai estar vibrando coisas em movimentos diferentes, e aí a gente vai estar, então, tendo esse campo áurico, né, esse campo eletromagnético vibrando em cores diferentes, tá? Outra coisa, então, essa outra figura que eu achei essa super importante, assim, não tem como, não existe como a minha energia não misturar com a da outra, a não ser que não haja uma ressonância. Sempre que houver uma ressonância, ou seja, sempre que houver energias dialogando, iguais, conversando, há uma mistura, há um entrelaçamento energético entre as pessoas, tá? Isso acontece sempre que, então, eu estou vibrando igual a outra pessoa. Se eu entro num espaço e não acontece esse entrelaçamento, é porque as energias são diferentes. Apenas isso, não é que nem boa nem ruim. É que estamos vibrando em vibrações diferentes. Mas a percepção energética, ela sempre vai existir, tá? Algumas pessoas acabam absorvendo essa percepção, puxando para si essa energia que ela está sentindo. E nós vimos que isso acontece porque nós temos um campo magnético, né? Que atrai. E tem um campo que emitimos. Então, aquilo que eu estou emitindo, uma outra pessoa pode estar atraindo para ela. Certo? Então, a gente tem que só ficar atento o que é importante, então, trabalhar, fazer o auto-reiki, fazer uma prática com uma certa constância. Porque você começa a ficar mais sensível e perceber o que é a sua energia e o que é a energia do outro. E se houver, então, um acoplamento, ou seja, se houver um entrelaçamento dessas duas energias, se você não quiser, você pode também se separar dela, tá? Porque você vai sentir a energia que está no ambiente. Nessa fotografia, nesse caso, há um entrelaçamento, os dois campos energéticos se misturam, tá? Aqui está um desenho animado, que eu vou passar para vocês depois no grupo, umas animações, uns vídeos animados sobre os chakras, que eu gosto muito, ele explica muito bem para complementar a aula de hoje, tá? Então, aqui está os chakras. A gente vai ver que os chakras, então, ele está espalhado no nosso corpo inteiro, e ele tem vórtice para frente e vórtice atrás, certo? E está, olha, alinhado. E nós temos vários, muito mais do que 7, ok? Bom, depois a gente volta naquelas figuras para falar um pouquinho mais. Então, o nosso conteúdo de hoje começa falando das 3 dimensões do homem. E olha como o curso de Reiki ele é muito interessante, porque o curso de Reiki ele também trabalha com as 3 dimensões do homem. São 3 níveis. O nível do corpo físico, o nível do corpo mental e emocional e o nível do corpo espiritual. Assim são as 3 dimensões do homem. O físico, sempre o mundo das manifestações. Seja no mundo mágico, seja no mundo esotérico. O corpo físico, a terra, né? Esse elemento é o elemento da manifestação. O que é manifestação? Da criação, certo? Então, sempre que a gente for falar, o corpo físico, ele vai manifestar alegria, ele vai manifestar aquilo que a mente está pensando, o sentimento está agindo, o corpo vai manifestar.
A segunda dimensão, a gente vai chamar da dimensão da consciência, né? Mas uma consciência mais voltada para o mundo onde nós estamos vivendo. Apesar que a gente tem também uma consciência, ela vai muito mais além, né, do que a gente tem, assim, a gente se deslumbra, certo? Existe, então, a consciência do universo, que cria tudo, mas nós também temos essa consciência. E essa consciência, ela vai se dividir, na consciência terrena, ela vai se dividir no mundo emocional e no mundo mental. Ah, legal, Sam, é nível 2, né? Exatamente, nível 2, onde a gente aprende a ferramenta do mundo emocional e aprendemos a ferramenta do mundo mental. Dois mundos, né? Dois mundos que coabitam uma consciência. Dois mundos que são codependentes um do outro. Eu penso e eu sinto, eu penso. Um está entrelaçado com o outro, né? A diferença é que muitas vezes eu não sei a causa do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, e nem sei o porquê do que eu estou pensando sempre da mesma maneira. Então, isso tudo vibra o que é a partir da nossa consciência, que é a segunda dimensão que a gente vai estar nos deslumbrando e a entender, ok? E a terceira consciência é a consciência espiritual, a que vai nos ligar, então, com uma dimensão do divino, né? Com o mundo, aquele mundo que a gente ainda não desvelou totalmente, né? Aquele mundo onde o mundo físico tenta se aprimorar, né? Em questões emocionais, em questões mentais, para que ele possa, então, cada vez mais atingir ao entendimento do que é esse mundo divinal, certo? Algo que está além, que vai além, né? Aqui a gente vai ler novamente os três planos, a gente vai falar então de físico, né? Astral, que vai ser... É a mesma forma de dizer o que eu falei anteriormente com outras palavras. Por quê? Porque na bibliografia que vocês vão procurar na internet, vão ver em livros, elas têm uma nomenclatura um pouco diversificada, e isso às vezes acaba confundindo a cabeça da gente, tá? Então, se eu falar de plano astral, eu estou falando, então, da dimensão do campo do corpo emocional e do corpo mental. Agora, lembrando que são mental e emocional ligado à nossa existência terrena, tá? Que alguns autores falam de corpos inferiores, né? Mental inferior e emocional inferior, ok? Na nomenclatura, ainda temos a diferença entre o universo esotérico e o espírita, né? Então, o espírita fala de espírito, perispírito e corpo físico. O esoterismo vai falar, então, de corpo divino, búdico, nirvana, mental, astral, etérico, físico, né? Ou então corpo átimo, búdico, superior, inferior, corpo astral, duplo etérico e corpo físico. Nós vamos trabalhar com o corpo átimo, búdico, mental superior, mental inferior, corpo astral e duplo etérico, corpo físico, certo? Buena. Outra figurinha. Aqui a gente tem nessa figura, a gente tem uma correlação entre os chakras, né, e os corpos. Então, dessas três dimensões, né, do homem, nós subdividimos em 7 corpos. Mas prestem bem atenção que esses corpos dialogam muito bem com as 3 dimensões do homem, ok? Então, se a gente pegar lá, então, o primeiro corpo, o primeiro chakra, né? Lá o vermelho, que está escrito físico e etérico, ele vai trabalhar o duplo etérico. Esse duplo etérico é quando a gente faz aquele exercício de perceber, a gente vê aquela camadinha bem próximazinha no nosso corpo, esse é o duplo etérico. É um corpo etérico mais denso, a qual a gente consegue visualizar fazendo uma atividade simples, sem muitos treinamentos, tá? Bom, depois do segundo chakra, no chakra sexual, né, a gente tem o mundo da emoção, de sentimentos físicos, emoções físicas, mundo que nós estamos habitando. Então,
Este corpo vai estar relacionado, vai estar conversando, né, vai estar sendo retroalimentado através desse chakra, ok? No chakra umbilical, nós já vamos ter o quê? Vinculado a ele, o corpo mental, tá? Aonde toda a construção concreta e abstrata vai estar dialogando ali com aquele corpo. Então, nós temos esses 3 corpos, duplo etérico, emocional e mental, numa dimensão muito física, né? Mental e emocional, mais caminhando para uma consciência, mas a gente ainda tem ele voltado para o mundo que nós habitamos. Quando chega no chakra cardíaco, aí eu já tenho um outro corpo, um veículo astral, onde é a causa e efeito de tudo. E o cardíaco, o cardiorrespiratório, esse chakra, ele está no meio, ele é o divisor, né? 3 chakras para baixo, 3 chakras para cima. Então, quando a gente faz alguns exercícios de respiração, a gente se conecta com a Terra através dos 3 chakras inferiores e nos conectamos com o céu, com o divino, com o astral, a partir dos 3 chakras superiores. Que aí eu vou ter o quê? O quinto chakra, o corpo etérico divino, que vai estar ligado também com o corpo causal, certo? Vamos ter o 6º chakra, um corpo emocional, e o 7º chakra mental. Só que esse emocional e esse mental, já numa visão mais ascensa, né? Preocupada, vinculada com o quê? Com a vida, com outras questões, com questionamento sobre éticas, vida após morte, quem eu sou, entende? É uma outra vibração, a fé, o trabalho, a energia da gratidão. Então, são outras questões, outros pensamentos, outras emoções que a gente vibra e está vinculado, então, com esses chakras superiores. Deixa eu desligar aqui, que já está esquentando demais, é isso aqui. Liguei o aquecedor, está ficando quente, tá? Aqui, de novo, né, os 7 chakras. Então, a gente vai ter lá, no início, os 7 chakras, os 7 corpos. Vamos ter, então, no início, o corpo físico, né? Depois o etérico, aquele bem próximo ao corpo. O corpo astral, o mental inferior, o mental superior, o búdico e o átmico. E aí, essas diferenças também é a questão quando a gente vai fazer, por exemplo, uma viagem astral, né? Eu preciso um corpo mais sutil, mais leve para fazer essa caminhada. Eu não consigo teleportar o meu corpo físico, porque ele é de matéria densa. Então, eu vou transportar o quê? O meu mental superior, né? Até o meu corpo astral eu consigo já fazer algum movimento com ele, tá? O que a gente sabe do corpo búdico e do átmico? Muito pouco mesmo. As bibliografias trazem muita pouca informação sobre esses corpos, então, que a gente ainda não tem tanto conhecimento sobre, né? Mas acredito eu que seja um nível de verdadeira consciência, da nossa energia pura e latente, né? Sem dogmas, sem crenças, né? Deixa eu ver, opa, que eu não sei se eu estou ouvindo. Espera aí. Vamos ver aqui. O meu celular desligou aqui. Tá, beleza. Entende? A gente não tem tanta informação sobre isso, sobre ele. Bom, agora aqui eu trouxe para vocês essas 2 figuras, mais uma vez falando sobre essas vórtices, né? esses centros de comunicação energético entre os corpos, né? Órgãos, matéria manifesta, matéria mais sutil, tá ali, ok? Primeira figura, todos os chakras principais,
Chakras esses que estão vinculados ao mundo que nós, os videntes, os clarividentes, conseguem enxergar. Tá certo? Dentro de uma estrutura mais do mundo, ok? Porque existem outros chakras que estão nos corpos mais sutis nossos que a gente ainda não tem tanta informação sobre ele, por conta da necessidade de também dessas pessoas que são clarividentes terem uma elevação espiritual que nem sempre isso dialoga com a sua capacidade de enxergar, de ver, certo? E nessa figura colorida, bonita, olha que legal, que é onde são as entradas e saídas de energia, tá? Nós temos o chakra coroa, o topo da nossa cabeça, como uma entrada de energia. Outra entrada de energia que nós temos é o nariz, certo? Mas nós temos saída de energia, os olhos, entrada e saída de energia, o umbigo, liberação de energia, o chakra sexual, pés e as mãos. Então, nosso corpo volta, O som parou. outra figurinha do corpo, todos esses corpos juntos. Vamos passar aqui. Deixa eu diminuir aqui para poder mostrar para vocês. E aqui eu tenho uma explicação para a gente poder entender um pouquinho esse comportamento desses corpos e relacionar eles com os nossos chakras, né? Então, os 3 primeiros chakras que eu falei para vocês, eles estão relacionados com o quê? Com sobrevivência, com relacionamento, com autoestima, mundos dentro, energias que nós precisamos para estarmos aqui na Terra, né? Eu preciso da energia da sobrevivência. Eu preciso para poder aprender, eu preciso me alimentar, eu preciso estar vivo aqui. Então, a energia da sobrevivência ela é super importante. A energia do relacionamento, a gente não vive numa ilha. A gente precisa estar se relacionando com o outro. Então, a energia desse relacionamento é uma energia terrena, ok? Outra coisa, a energia da autoestima, a energia do fazer, também é uma energia de vida terrena. Então, essas são as 3 preocupações básicas que nós temos. Sobreviver, aprender a nos relacionar e acreditar na gente. São 3 pontos que são fundamentais para que a gente possa estar vivendo. Aí, eu entro no chakra cardiorrespiratório, né? No corpo, aqui nos 3 corpos iniciais, né? O corpo físico, né? O corpo mental, emocional inferior, o corpo mental superior, e aí eu venho no quarto, que é o corpo onde eu vou estar trabalhando a união do superior com o inferior. E quando eu faço a junção desses 2 mundos, eu tenho a transformação. E quando eu começo a pensar no que há além da minha existência terrena, pronto, eu já estou me conectando com um mundo superior, com energias superiores, certo? Então, isso é super importante porque as práticas holísticas, elas fazem isso com as pessoas. Elas desacomodam a pessoa do mundo físico, da estrutura física, das energias básicas físicas, e fazem com que ela entre em contato com energias mais sutis. E quem é o interlocutor dessa união? O chakra cardiorrespiratório, que é responsável pela transformação, certo? E aí eu vou, então, para o 5º chakra, que é a coesão interna, onde eu vou estar trabalhando a criatividade, eu vou estar falando da minha fala, onde eu vou estar trabalhando com verdades, certo? Aí eu vou subindo. 6º chakra, então, o frontal, eu vou trabalhar a visão, eu vou aprender a fazer a diferença,
né? E no 7º, eu estou para servir. Mas não o servir em busca de algo em troca, mas o servir no sentido de ser solidário à transformação também do outro, né? Ou seja, é um processo, a evolução nossa, ela passa por isso, ela passa por que nossos corpos, eles saiam da existência, que é importante para nós, e suba, né? Faça uma ascensão, uma forma de olhar e de compreender o mundo, certo? Esse é o processo evolutivo nosso. Mudança mais transformação. Isso é evolução. Bom, a gente fala muito de Kundalini, mas eu não vou entrar muito no questão da Kundalini, mas eu vou trazer para vocês a diferença do que é essa Kundalini. Nós temos Kundalini? Sim. Todos nós temos essa energia latente em nós, certo? Todos nós temos, ok? Que é diferente, só que ela está ali guardada, é uma energia latente, está guardadinha na gente, certo? E a energia vital nossa, não, a energia vital é o que nos sustenta a nossa vida, é o que dá, vai fazer a gente se movimentar, vai trabalhar o nosso intelecto, vai fazer tudo, é a energia que está ali, certo? Essas energias, elas passam, então, por canais sutis de energia, que são as nadis. Bom, esses canais de energia, então, eles são, vão passar pelas nossas sistema nervoso, pela nossa circulação sanguínea, certo? Pelos nossos nervos, né? Nosso sistema linfático, por tudo, ok? Então, tudo isso está lá latejando no nosso campo, nas nadis. São milhares e milhares e milhares e milhares de nadis, certo? Bom, mas para que serve a Kundalini, então? A Kundalini, ela é usada principalmente para o crescimento espiritual. Mas assim, gente, ela tem que ser desperta naturalmente. Entende? Mas o que faz, então, eu despertar a Kundalini? É a ascensão da nossa energia. Então, quando eu falo assim, eu vou meditar para despertar a Kundalini, cadê sua ascensão? Porque o gozo é uma ascensão. É uma energia, uma explosão de energia, só que descendente. Descença, vai para o mundo físico. A sensação oposta é para o mundo espiritual. Mas esse de baixo para cima, a gente só consegue realmente, né? Se a gente for iniciada por um mestre, que faz fazer todo o processo de transformação energética em nós, certo? Ou então, com muita mudança, com muita evolução. Imagina, você tem teu chakra básico realmente vibrando 100%, você tem teu chakra sexual, tu tem teu chakra umbilical, todos eles pulsando, mas eles ascendendo para o mundo espiritual. Todos. Então, assim, quando alguém chega para mim e diz assim, eu despertei minha Kundalini. Tá, legal. Eu só digo isso, porque eu não acredito. Não acredito. Porque para você despertar a sua Kundalini, a sua transformação tem que ser absurda. Aí sim, você está fazendo algo com serenidade, está fazendo algo com coerência, está fazendo algo que realmente é um crescimento espiritual, certo? Bom, essa Kundalini, ela pode ser, então, iniciada através desse caminho de crescimento por um guru. E também tem algumas práticas de respiração que fazem esse despertar. Buena, em relação a essas práticas que fazem esse despertar, nem todo mundo que tem mediunidade consegue entender essa mediunidade. A casa, os hospícios estão lotados de médiuns ostensivos. Então, conselho que eu dou, assim, do fundo do meu coração, desenvolva o seu despertar, porque o despertar da Kundalini ele vai ser uma coisa natural, um processo lindo e maravilhoso. Tudo que a gente força a barra demais, né, a gente acaba se ferrando. Então, temos que ter maturidade também para poder estar crescendo, tá? Então, está aqui um desenho de uma Kundalini, ela é representada, então, ela inicia no chakra básico, né? E ela é representada por 3 nadis principais, certo?
que se dialogam, sendo que uma da diz é o grande centro energético, né? E ela é contornada pela força positiva e pela força negativa. Vocês lembram que a força positiva e negativa habitam o nosso corpo. Então, é o caminho, é o equilíbrio total da força feminina e da força masculina, do criar e do fazer, né? Esse crescimento ascendente, certo? Aqui está uma figura de nadis, nosso corpo é repleto de nadis, muitas, assim como chakras. Nós temos milhares de chakras no nosso corpo, sendo que a gente vai estudar apenas os 7 principais, mas nós temos os secundários, de alguns nós vamos estar falando hoje, e nós temos os micro, né, chakras, que são como pequenos poros, eles representam os pequenos poros, todos eles fazendo a comunicação energética, tá? Aqui também, olha, na nossa cabeça também irradiada de canais energéticos, tá? Então, a gente vai ter essas duas cobrinhas, né? A Nadi Ida e a Pingala, né? A Ida como aspecto feminino da personalidade e a Pingala como aspecto masculino dessa personalidade. Então, a gente vai ter a memória, os sentimentos no aspecto feminino e a ação, a lógica, o racional no aspecto mais masculino, certo? E imagina, você vive num caos, nós vivemos no caos, nós somos influenciados o tempo todo por várias questões externas, né? E a gente vai lá forçar a barra para fazer um despertar meio que forçado, o negócio não fica bom. Então, primeiro, a gente tem que aprender a lidar muito bem com as questões terrenas, a gente tem que estar muito bem com a nossa existência, né? Trabalhar muito o nosso relacionamento, entender esse relacionamento. Depois, essa é a questão da autoconfiança, você acreditar e você agir, atuando na sua própria vida, e você vai ascendendo, Quando você estiver desperta por completo, aí você consegue sentir uma sensação de um vulcão energético, né, explodindo em você, tá? Então, tá aqui, ó, para vocês verem esse movimentozinho. Eu adoro figura, tá, gente? Eu tenho uma paixão por figuras. Acho que as figuras tentam trazer para a gente a ideia, né, de como as coisas estão funcionando. Mais uma figurinha. Então, agora a gente vai ver os chakras, né? Vamos falar dos chakras. Chakras, então, são vórtices energéticos, centro energéticos. Eles giram para a direita e giram para a esquerda, né? Então, quando a gente fala que ele está... Não existe chakra bloqueado. Chakra bloqueado, eu estou com falência naquele órgão que ele trabalha, que ele emana energia. Existem chakras, então, que estão com mau fluxo de energia, certo? Que a gente, para poder entender melhor, a gente fala que tem um bloqueio nele. Não, ele está com mau fluxo de energia, mas não está errado a gente falar, está bloqueado, certo? É só para vocês entenderem que bloqueado não existe. O que existe é um mau funcionamento. E ele gira para a direita e ele gira para a esquerda, né? Então, os chakras inferiores, vamos lá, vai reforçar a questão das dimensões do homem, vai reforçar também a questão dos corpos que habitam em nós. Então, os chakras inferiores, ele vai ser responsável por quê? Pelas sensações, né? Vai traduzir as duas forças no plano físico. Que forças é essa? O fogo serpentino da Terra e a vitalidade do Sol. Então, lá, nesses chakras inferiores, está a energia louca, aquela nossa possibilidade de ascensão, de crescimento espiritual, né? E tem toda a vitalidade. Que vitalidade do Sol? Todo o movimento, né? O Sol aquece, ele bota para a gente para movimentar, para fazer as coisas, né? Quando está um dia ensolarado, a gente quer ir para a rua passear, né? Quando está chovendo, de noite, a gente quer mais um cantinho para dentro de casa, que é o movimento, a energia solar, a energia masculina, é uma energia de fazer, né? A energia de estar vivendo. Então, esses chakras inferiores vai estar falando exatamente, vai estar vibrando exatamente isso.
nós vamos ter os chakras intermediários. Esse chakra vai ser responsável, então, por o quê? Pelos sentimentos. Vai receber a força que emana da personalidade, do ego. Certo? Lembra que o ego é o que garante a nossa sobrevivência também, tá? Mas ele está ali no meio. Ele está ali para aprender, para desenvolver. E os chakras superiores, ele vai estar vinculado aqui a funções do intelecto e do pensamento. E também ligados ao mundo espiritual. Ok? Vamos lá. A gente vai ver aqui vamos fazer algumas associações. Alguns autores falam que o chakras tem de um palmo de um chakra para o outro. Se você colocar a mão no... Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Opa. Eu coloco a mão no topo da cabeça e o dedo mindinho vai dar bem no meio da testa. Aí você vai vir aqui, ó, vai dar aqui no laringo. Aqui, vai dar bem no cardiovascular. E assim você vai no umbigo, ele dá o umbilical nunca se medir essa apresentação aqui e vou entrar em outra, tá? Outra apresentação aqui que eu tenho que começar a falar disso aqui para vocês. Até aqui tá tranquilo? Querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Tudo tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Nessa outra aqui, eu vou contar uma historinha para vocês poderem entender um pouquinho melhor uma confusão de nomenclatura que acontece, né? Confusão essa que às vezes a gente se perde, que vai ver várias nomenclaturas e a gente não sabe o que está acontecendo, né? Afinal de contas, o que a pessoa está falando? Né? A gente mesmo vai fazer uma pesquisa, então, falar um pouquinho mais dos chakras aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui. Esse que a gente já falou, vamos passar aqui. Vamos lá. Então, a nossa brincadeira sobre os chakras, né? Ele começa lá na Idade Média, na Idade Média, não. Vamos lá, em 1970, 1600, 1500, e por aí. Começa lá com Paracelso. Paracelso é uma figura bem interessante para nós, né? Pesquisador, físico, ele que traz a questão da homeopatia, né? Só que Paracelso era um ocultista. E o contato que ele tinha com o espiritual, ele se referendava a astral. Então, o astral estava vinculado à estrela, ao universo, tá? Então, isso. Ele pensar que nós somos extraterrestres, né? Tendo uma experiência aqui na Terra, entende? Assim, a gente começa a ver Paracelso traz essa ideia dali. Não só ele, a gente vai ter Helena Blavatsky, a gente vai ter vários autores ocultistas que já conversavam, dialogavam sobre isso. Mas vocês lembram que a gente vem de um processo de inquisição, né? Nós tivemos inquisição, a igreja matou várias pessoas que tinham um conhecimento que ela achava que não era propício para que a gente soubesse. E aí, o que acontece com todas as pessoas que estudavam, que tinham esse conhecimento? Vão para o mundo escuro, vão se esconder, né? Então, essas práticas todas se tornam ocultas, ou seja, escondidas da sociedade. Daí nasce o ocultismo. Essa fala que nós estamos hoje
falando bastante, né? Essa fala era guardada a 7 chaves por pequenos grupos, certo? Que só tinha acesso, realmente, pessoas de altas confianças, perfeito? E outro grupo que tinha esse conhecimento também eram os yogis, né? O pessoal que trabalhava com a medicina ayurvédica, né? O pessoal lá do hindus, aquela galera lá da yoga, certo? Um outro grupo que não estava ali na Europa, não se misturava ali. Então, esse conhecimento ficava com grupos específicos. Buena. Então, a gente começa a desmembrar isso aí, começa a se colocar para fora, a se investigar e se falar sobre esses chakras. Só que quem é que começa a falar sobre isso, né? Não são os ocultistas, sabem, estão ali. Quando a igreja começa a abraçar e começa a falar, aí as coisas saem do oculto e começa a ganhar uma voz, começa a ganhar uma experiência, certo? Então, muito da coisa que nós temos, que vem lá do ocultismo, trazido pelos estudiosos cristãos, padres e companhia limitadas, vieram com um olhar nem sempre verdadeiro, né? Sempre trazendo uma puxadinha para a linguagem cristã. A energia ficava na direção de uma glândula, que não significa que aquele chakra, aquela energia, estaria atuando diretamente naquela glândula. Não, está apenas localizada sobre, certo? Ok? E aí, quais são essas glândulas? Vamos lá. Pineal, a hipófise, a tireoide, a timo, e as suas, certo? Então, os chakras, eles eram vistos, né? Bolas diferentes, inclusive até as cores não batem 100% com o que falam, né? E existe algumas cores diferentes, e não são aquela cor pá, 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 né? As cores se misturam, de certa forma, há uma transição, uma mistura energética ali, ok? Então, só para falar sobre essa questão do padre, ele é super interessante, que veio para nós aqui, deixa eu pegar aqui o meu, aqui. Aqui. Esse livro aqui, ó, eu fiz questão de comprar, né? Que foi um dos primeiros livros que fala sobre o chakra. Ele foi escrito em 1960. Em 1960, na história do ocultismo, na história do mundo, nós temos alguns ocultistas que deram a cara para o mundo. Um deles, Gardner, que criou, então, a Wicca, né? Na mesma época, então, a gente tem vários escritores ocultistas que começam a verbalizar e a falar aqui. Helena Blavatsky, então, é uma que toma a liderança disso daí, certo? Só que a fala dessa galera dialoga muito com os yogis, com a galera aqui que estuda isso daí, que sempre estudou, né? Os Vedantas, a galera da yoga, da medicina ayurvédica, certo? Aí o padre, ele me faz a releitura, que ele é um padre. Esse padre aqui tem mediunidade, ele vê, né? E aí ele precisa justificar o que ele vê, certo? E começa a escrever o que ele vê sobre os chakras. Ele fala, um livro bem interessante, mas ele começa a escrever dentro da ótica dele. Lá para as tantas, eu vou ler para vocês aqui. Cadê? Aqui. Quando ele chega no chakra sexual, ele coloca: o chakra do baço, não está indicado nos livros da Índia. E em seu lugar aparece um centro chamado
eu não sei falar, então, situado na vizinhança dos órgãos genitais, no qual se assinalam as mesmas 6 pétalas. Ou seja, no lugar do baço, os indianos traziam o chakra sexual, não o chakra do baço. Em nosso entender, o despertamento desse centro deve-se considerar-se como uma desgraça grave para perigos com eles relacionados. Gente, como é que a Igreja Católica iria apoiar o estudo, desvelar, o desenvolvimento do chakra sexual? Sexo é pecado. Sexo é pecado. Então, o que faz a galera? Vamos tirar o chakra sexual e vamos colocar o baço. E aí começa, então, a desgringolar ao nome de um monte de nomenclatura, né? Que dá um nó na cabeça das pessoas. Bom, não tem chakra sexual? É chakra do baço? Mas não é sexual? Alguém ligou o áudio? Desliga para mim, por favor. Tem alguém com o áudio ligado. Não sou eu, Sami, é meu secretário. Beleza? Né? Aí começa a grande bagunça no nosso estudo. Né? Por quê? Começa aqui, na tradução, nos primeiros estudos, nos primeiros livros publicados, a confusão começa, certo? E aí não fica por aí, a gente vai ver mais no final, quando a gente começa a trabalhar nisso daí. Você muda o nome do chakra sexual, o chakra do baço, né? O baço não fica na linha reta, porque esses chakras todos, eles respeitam, então, a Sushama, que é o grande centro energético para os indianos, certo? Né? E aí você tem todos os chakras nessa direção, nessa linha reta. Aí você puxa um chakra para o lado direito, outro para o lado esquerdo, e aí você acaba perdendo a ideia, né, de desenvolvimento ascendente. Você atribui chakras secundários como principais. Bom, e foi difícil encontrar figura, né, na internet que realmente fale e traga a nomenclatura correta. É um desafio para quem quer trabalhar com a fala dos chakras. Vocês vão ver, então, muitas pessoas falando do baço, como sendo o segundo chakra, mas falando do baço todas as características do chakra sexual. Não, galera, chakra sexual é chakra sexual, chakra umbilical é chakra umbilical, né? E a gente vai ver um pouquinho mais sobre cada um deles aqui. Então, vamos começar a falar aqui do chakra básico, né? Muladhara, a coragem, é o eu sou, é um chakra vermelho que está vinculado à nossa existência terrena. Lembra que a gente está falando de sobrevivência aqui. Então, ele é conhecido como chakra base, ou básico, né? Ou o primeiro chakra, o chakra raiz, certo? A morada da raiz. A raiz é o que nos liga com a terra. Toda planta, né, tem raízes que estão se nutrindo com a terra. Então, essa é a ideia desse chakra, nos conectar com a terra, certo? Ele tá localizado, então, na coluna vertebral, bem lá no cóccix, entre o ânus e os genitais, ok? E tem como relação tudo que é duro no corpo. Espinhas, ossos, dentes, unhas, tudo que for manifestado, denso, ele tá relacionado, ok? Então, esse chakra vai representar a ligação do homem com o planeta Terra, ou seja, com o mundo material, com o mundo físico. A palavra-chave desse chakra, então, é sobrevivência, ok? Sobreviver. E a gente precisa viver. A nossa maior missão na Terra é viver. A gente está aqui para viver, né? Como a gente vai viver, a gente vai fazer nossas escolhas daqui para frente. Mas o primeiro objetivo é viver. E para viver, então, eu preciso estar com esse chakra
vibrante, seguro, né? Para que a gente possa estar fazendo nossas realizações, para que a gente possa estar fazendo nossas conquistas, certo? Já coloquei a glândula que está relacionada, que está próximo, né? A esse chakra, são as suprarrenais, elas ficam situadas na superior dos rins, ok? E aí toda a questão do nosso metabolismo de sódio, potássio, carboidrato, tudo fica ali. Vai secretar o hormônio da adrenalina. O que é a adrenalina? É o que vai dar, é aquele hormônio que ativa, né, o mecanismo de ataque e de defesa da gente. Então, assim, quando a gente está com... toma um susto, está muito excitado, agora a nossa adrenalina está a 1000. Quando a gente está com medo, a nossa adrenalina está a 1000 por hora, entende? Então, é ela que vai estar sinalizando o momento que a gente está vivendo ali, certo? E ela é um hormônio super importante para a gente. Bom, na medicina chinesa, os rins e suas glândulas são relacionados à energia vital. Perfeito? Elemento, terra, né? Terra, vida, aqui, manifesto. A cor vermelha, mas alguns dizem que está meio dourado. Vermelho, dourado, um tom assim. E o som. Toda energia, ela emite um determinado som, né? A gente percebe por alguma cor e também emite por algum som. E o som que ela faz é o lam, que corresponde à gravidade dela, né, o tom dela, do dó. Aí vocês vejam, né, a questão da música. Quando a gente pega o funk, por exemplo, o funk, ele é puramente terreno, ele está no dó. É uma energia que te liga com a terra direto, né? E te ancora na terra. Perfeito? Então, a gente começa a perceber as energias diferentes, né? A energia do medo trava o chakra básico, porque o medo te impede de quê? De vivenciar, de experimentar, de viver. Tudo que te impede de viver tem algo que está relacionado à energia circulando no chakra básico. Comportamento, vamos lá. Medo de não ser capaz de cumprir as necessidades básicas de si mesmo, e aí a gente começa a ver a questão do nosso relacionamento com família, com filho, com emprego, né? Com marido, com esposa, a sensação que o mundo é um lugar perigoso e ameaçador. Aí, então, a gente vai ter síndrome do pânico relacionado a esse chakra, né? Medo de que você sofra, então, questões de integridade física, emocional, entende? Você começa a ficar com medo de viver. E aí, você tem medo de quê? De ser abandonado, medo da solidão, mas você acaba buscando isso para ti também, né? A insegurança também ajuda, é uma energia que também dá uma travada no funcionamento desse chakra. O que a gente tem que entender, galera? Nossas emoções, né? Elas geram, algumas emoções, elas são altamente tóxicas. E essa toxicidade dessas emoções, elas geram uma densidade. E essa energia mais pesada, elas vão se acoplando nesses nossos campos energéticos. E aí a gente vai sentindo no nosso corpo físico exatamente o que essa energia está falando para a gente. Então, se eu estou vivendo medo, por exemplo, uma angústia do medo, é uma energia altamente densa, pesada. Ela vai se acoplar, ela vai se localizar em determinada situação. Então, vai gerar um comportamento para aquilo dali. É a vibração. Por isso que é importante que a gente fique atento, que a gente fique observando, né? Uma coisa boa da gente trabalhar é com o sentimento oposto daquilo que a gente está sentindo. A gente precisa... Aí lembra do Nentatsu Ho, que a gente coloca a mão, né, no nosso chakra frontal e faz afirmações? Então, quando a gente sente que o nosso chakra básico não está legal, está aqui uma série de afirmações que eu posso fazer. Eu reconheço que o meu corpo é presente, né? Eu pertenço a esse mundo, eu sou do planeta Terra, eu estou em paz com os meus arredores. Fazer afirmações para estar vibrando positivo e fazendo uma mudança de vibração
e liberação também dessas energias mais densas, tá? Alguns sintomas, percepções, né? Quando eu estou de bem com o meu chakra básico, então eu tenho motivação para viver. Primeira coisa, eu tenho motivação, né? Eu consigo estar presente no momento, eu consigo concretizar os meus planos, eu estou em conexão, né, com os meus instintos, eu tô a mil, eu estou fazendo, eu estou realizando, né? Quando esse chakra básico começa a ficar negativado, ou seja, começa a ficar denso com questões, aí vem a sonolência, né? Vem o desequilíbrio, vem aí, às vezes, a insônia, a depressão, a desmotivação, né? E quando você está com ele super acelerado, você tem a hiperatividade, porque tanto a depressão como a hiperatividade não leva a gente a lugar nenhum. Né? A gente, na depressão, a gente não quer fazer nada, e na hiperatividade a gente quer fazer um monte de coisa e não faz nada no final. E outra coisa que acontece, né? Problemas do intestino, no útero, e da coluna, principalmente as dores lombares, certo? A gente tem que estar muito atento com aonde essa energia vai estar manifestando essa vibração, ok? Então, no chakra básico, eu vou ter, então, eu sou seguro, né? O sentimento que eu preciso desenvolver em mim é confiança, né? A pergunta que a gente pode estar fazendo para nós, eu tenho ansiedade? Falta energia, desconexão com a Terra? Se você está ansioso, tem que trabalhar o chakra básico. Como a gente vai trabalhar o chakra básico? Observando o porquê da ansiedade, né? Fazendo afirmações, buscando sempre a ação oposta daquilo que a gente está agindo. Por exemplo, sentir que eu estou ansioso, para e faz uma meditação, respira. Existem algumas técnicas interessantes para tirar a ansiedade, né? Primeiro, por que eu estou ansioso? Primeira coisa que tem que ter a conta, eu estou ansioso. Por que eu estou ansioso? Ó, pegar as mãos e apertar, tirar o seu foco da ansiedade e colocar em outra coisa. Esse outro foco pode ser o seu próprio corpo. Isso ajuda muito no momento de crise de ansiedade. Bom, eu gosto muito do conceito de luz e sombra, né? Luz é aquilo que a gente tem clareza, sombra é aquilo que a gente não tem clareza, tá? Então, eu gosto de trabalhar com esse conceito aqui. Então, vamos lá. A luz, né? A estabilidade. Eu estou estável, eu tenho coragem, eu tenho paciência, eu consigo trabalhar a minha individualidade, né? Outra interessante também é trabalhar a saúde, a gente dá conta da nossa saúde, como é que está a minha saúde, como é que está meu relacionamento com a saúde, né? A sombra é a insegurança, ou seja, é a raiva, é a tensão, é a violência. As pessoas que estão desconectadas perdem a razão e partem para a violência, agressividade, né? Estão sempre tensionadas, altamente estressadas, entende? Então, a gente tem que ficar só atento ao olhar para nós. Percebeu que está entrando nessa energia? Traz o foco para uma parte do corpo, faz massagem, faz massagem na orelha. Você sai do foco daquela energia que tu tá vibrando e faz uma provocação para sair dela. No início, pode ser que funcione não tão rápido, mas vai fazendo, vai tirando esse tensionamento. A prática do reiki que a gente faz para isso? Kokai, gente. Kokai, sem dúvida, ele tem esse poder de tirar a gente da energia que a gente está vibrando e transformar a gente para outra energia. Quem lembra o Kokai? Só por hoje, sou calmo, confio, sou grato, trabalho honestamente e sou gentil. Começa a repetir o Kokai, que a tua vibração já começa a mudar. Mas faça alguma coisa na hora que você sentir que está agindo, que está vibrando em desarmonia com aquilo que você deseja para você, tá? Bom, a gente já viu, né, a glândulas suprarrenais, ok? A cor vermelha, elemento terra, certo? As pedras, jaspe vermelho, granada, rubi, hematita, ônix. De vermelho
para marrom e preta. Essas são as cores do chakra básico. Os chakras secundários do chakra básico. Joelho, tornozelo, sola do pé. Ok? Então, quanto mais para a sola do pé, mais escura a pedra. Então, você vai botar o quê? Um ônix, uma cianita preta, negra, na sola do pé, para poder te limpar. Pode botar uma granada para colocar no tornozelo, botar um jaspe vermelho no chakra básico, tá? A ideia é que a gente entenda, né? Do vermelho para o preto. Joelho, tornozelo e pé são chakras secundários do chakra básico. Perfeito? Então, agora, aqui está errado. Aqui está errado. Aqui não é o chakra básico, aqui é o chakra sexual. Chakra sexual. É o chakra da criatividade, tá? Criatividade. Olha que interessante isso. Por que criatividade? A criação, é o ato de criar, certo? Então, quando eu tenho a energia sexual, de acasalamento, né? De procriação, eu estou criando. Entende? A gente está criando igual. Então, e é o chakra também que abriga as emoções. Então, veja a importância da gente trabalhar com o chakra sexual. O chakra sexual é o chakra do relacionamento, relacionar com, né? Eu preciso cuidar da minha existência, eu estou vivo, estou vivendo agora, estou nesse planeta, e eu me relaciono com outras pessoas, né? E relacionar com outras pessoas é uma tempestade de emoções, porque não é fácil me relacionar com outras pessoas, né? É uma energia que ela tensionada, nós mulheres fomos criados para sufocar essa energia, sufocar, é por conta dessa energia, desse chakra, que é perigoso, né? Só que não, na cabeça da Igreja Católica, que sufocou o corpo da mulher por conta de ser pecado, pela uma incompetência masculina, de não conseguir segurar o pinto deles, sufocaram as mulheres, colocando como nós sendo culpados da incompetência do homem. E esse chakra em nós mulheres sofremos horrores. Não é à toa que a maioria das mulheres tem dificuldade de sentir prazer, a maioria das mulheres não conseguem, tem altos problemas de ovulação, né? Problemas no útero, por conta dessa energia reprimida, sufocada, que a gente não consegue trabalhar. Né? A gente é criado para não poder, não manifestar o que a gente sente. Né? A gente é criado para não dizer o que a gente sente. Né? A gente é criado para se sufocar. Então, todas as nossas emoções ficam guardadas ali. Todas as emoções terrenas ficam sufocadas ali. E aí vai dar bode em algum lugar. E sempre dá bode em algum lugar. Né? Vai dar bode quando a gente está mais velho, que a gente acumula um monte de energia, essa energia ela vai aumentando, até que ela se materializa como uma doença. Né? Então, o chakra sexual, sim, é um chakra importantíssimo. Um chakra, para mim, um dos mais lindos, porque é o chakra da criação, né? O chakra da fertilidade, e pensar que você é criador, que você é fértil, mas não só fértil de um outro ser vivo, mas ser fértil da sua vida, você é criador da sua vida, e você cria, né, a partir da relação com o outro, ou seja, o meu mundo se torna um mundo melhor quando eu consigo co-criar com o outro que está comigo. Não tem a menor graça viver ilhado no mundo. Né? Eu aprendo com as dificuldades que o outro me impõe. Porque se eu ficar fechadinha na minha casa, daí? Qual é o meu desafio? Qual é a minha aprendizagem? Não tem. Então, eu vou aprender, eu vou me desafiar com a relação com o outro. Esse é o chakra sexual. Essa é a energia do relacionamento, do desejo, do prazer. Né? O prazer, a gente viu lá em cima, de ser útil, mas o prazer de ser útil, esse prazer está no chakra sexual.
o prazer de estar relacionado com o outro, né? O nosso desafio enquanto mulheres, eu acho que é muito grande, porque é a gente aprender inclusive, a utilizar essa energia sexual para prazer pessoal também nosso. Coisa que a gente não consegue. Por quê? Porque a sociedade não ensinou para o homem que a mulher também tem esse prazer, né? Que a mulher pode sentir prazer naquilo que ela faz. Então, a mulher só pode ter prazer se for dona de casa. Não, mudou isso. A mulher pode ter prazer como uma grande CEO, por exemplo. Entende? Então, olha como é a sua relação com o prazer. A mulher, prazer e sociedade é uma relação sufocante. Justamente a sociedade que deveria compartilhar e dividir com ela essa troca energética, né? Então, nós mulheres, sim, somos sufocadas e precisamos estar, então, fazendo um upgrade. E os homens deveriam entender, né, que nosso sentimento, a forma de nós manifestarmos a nossa emoção é diferente deles. E aí me lembro uma fala do professor Amit Guzmán, no curso de ativismo quântico que eu fiz com ele, que ele dizia que ele não entendia a mulher dele, né? Que a mulher dele não estava satisfeita sexualmente falando, né? Com ele, o relacionamento era bom, mas, ele sentia que ele saía bem da relação sexual, ele estava sempre bem, sempre para ele era bom. Mas ele olhava para a mulher e não via que a mulher tinha o mesmo prazer, né, que ele. E aí, o que ele começou a conversar com ela, e ele disse assim, olha, o legal da relação sexual entre duas pessoas, né, dessa troca, é quando a vida terrena, a emoção transcende, né, quando a emoção ascende. E como ascender numa relação sexual entre duas pessoas, sair da energia do mundo físico e elevar essa energia, que é o que nós, mulheres, curtimos. E por incrível que pareça, ele coloca, e é verdade, nós mulheres, estamos a 1000 luz em termos de desenvolvimento energético dos homens, porque para nós mulheres chegarmos a um ápice de uma relação sexual, nós precisamos muito mais do que uma penetração. Nós precisamos de toque, nós precisamos de carinho, nós precisamos de atenção, nós precisamos de estímulos, e isso ele sacou. Que quando o casal entende esse upgrade de uma relação sexual, né, onde não tem somente a penetração, mas tem uma preparação, tem um toque, e quando termina, ainda continua, né, não é o homem virar para o lado e dormir, mas ele colocando que quando ele aprendeu que não era virar para o lado, e sim, continuar fazendo carinho na mulher, continuar olhando, tocando, às vezes ficando em silêncio, só nessa troca de energia, não teve nunca mais um momento que a mulher olhasse para ele e dissesse, tá. Entende? Né? Você vê como a necessidade... É uma discussão, é um papo que, sim, o chakra sexual é importante, né? É importante na nossa vida pessoal, né? De relações sexuais mesmo, de fertilidade mesmo, como também no processo criativo, no processo de relacionamento, né, interpessoal com o seu cônjuge ou com o seu parceiro ou parceira, não importa se é do mesmo sexo ou não é do mesmo sexo. O importante é que tenha essa troca, né? Que a gente consiga, sim, então, pegar essa energia da fertilidade, do prazer, e a gente possa estar, então, fazendo esse upgrade em tudo na nossa vida. Criatividade, criar com amor. Você elevou a criação, você elevou essa energia. E aí, quando você começa a fazer isso no chakra base, no chakra sexual, no chakra umbilical, tu está ascendendo, subindo a sua percepção de uma energia terrena com uma energia realmente sagrada. Transformar, então, toda essa relação em algo sagrado. Entende? Eu não sei se eu consegui trazer para vocês, porque foi um momento de troca que quebra muitos paradigmas que nós, na nossa sociedade, nós fomos criados, nós somos imersos
numa sociedade altamente preconceituosa e limitante. E quem mais sofre com esse papel, né, somos nós mulheres, e não é de hoje, vem de muitos anos mesmo, né? Mas graças ao movimento mais aberto, né, uma geração mais aberta, esse tipo de discussão tem nos ajudado muito a nos olhar aí a fazer nossas curas, né? Por que não? Então, nós mulheres não podemos nos curar, não podemos sentir prazer, não podemos verbalizar e lidar com tranquilidade em relação a isso. Certo? Então, vamos. Essas são nossas emoções, né? Então, sempre que a gente for falar de emoção, a gente está criando, está gerando, está aqui em cima trabalhando com o chakra, com essa energia do chakra sexual. A função dele, então, é o núcleo criativo físico também para a criação, e ele está lá organizando, vai estar influenciando, né, energeticamente, né, os órgãos sexuais, a bexiga, vai também afetar as pernas e a garganta. Olha que interessante. Chakra sexual, okay, cria um processo internamente, mas o que verbaliza, o chakra que vai verbalizar essa criatividade, esse prazer, é o chakra laríngeo, o chakra da comunicação. Chakra sexual, comunicação de troca de energia. Ok? Então, problemas que a gente pode ter com o chakra sexual, vocês vão ver que isso aí, nós mulheres, vira e mexe, a gente está sofrendo com um trem desse, né? Problemas urinários, a impotência sexual mais dos homens, esterilidade, glândula, aí tem a questão de doença dos nossos órgãos sexuais, né? Questões do útero, enfim, um monte de coisa. Aí eu já falei da garganta, então vamos lá, ele vai, ok, naquela região, mesmo daquela barriguinha, parte mais da região pubiana para cima um pouquinho ali, essa região toda, certo? Conhecida também como a cidade dos prazeres, certo? A cor dele vai estar lá mais alaranjada, uma cor sexuais. Ovários da mulher, testículos do homem, tá? Elemento água, então a gente já sabe que ele é manifestações, emoções, perfeito? Né? E a gente é interessante que a água é o maior condutor elétrico. Então essas emoções, ó, elas circulam em todo o nosso corpo, tá? E há um mantra Vam, que dá mais ou menos um ré, tá? Vamos lá. Afirmação, eu sinto, eu sou criativo, eu sinto, né? A troca, certo? A função dessa energia é trazer alegria, prazer, né? Realização. Existe a troca sexual, é inevitável, é importante, né? Para a procriação, então tem essa troca sexual. O sentimento é criatividade, certo? E como é que a gente descobre se está legal? Fazendo algumas perguntas interessantes. Eu tenho bloqueios, né? Só pessoa que estou criando, consigo criar. Eu tenho problema com a minha intimidade. Isso é outra coisa, né? Eu tenho problema? Tenho. Então eu tenho que começar a tratar. Tem dificuldade com mudança? Opa! Se eu tenho dificuldade com mudança, também é uma coisa que eu vou começar a pontuar e a me analisar. São perguntinhas simples, galera, que a gente pode estar fazendo para nós, a gente vai ver, às vezes, assim, eu tenho problema em tudo, calma, que alguns problemas reverberam em todos. Na luz, nós vamos ter, então, as ideias, né, o dar e o receber, né? O desejo, que o outro, toda a minha relação com o outro, né? Eu sou tolerante com o outro, né? Como é que eu me relaciono com o outro? São questões importantes né, com essa energia. Então, quando eu
desequilíbrio com essa energia, vou estar com confusão, ciúmes, absurdo, problemas sexuais e questões na bexiga, tá? A meditação que a gente pode fazer, afirmações, eu sou atraente, eu sou criativa. Dentro deles, agora presta bem atenção. Uma coisa é eu ter relações sexuais, outra coisa é eu ter prazer. E outra coisa é eu ser dependente disso. Outra coisa não já é o desequilíbrio. Tudo que eu tenho de mais é ruim, tudo que eu tenho de menos é ruim. Tem que encontrar o ponto certo, o equilíbrio das coisas. Então, a cor laranja, elemento A, a regência do sistema reprodutivo, cornalina, ágata, laranja, âmbar, opala de fogo. Então, são cores cristais, nas cores mais amarelas, glândulas reprodutivas. Vamos agora para o chakra umbilical, ok? Então, o chakra umbilical, a gente já viu, né? Que começou, e aí vem já contei para você a historinha, né? E a gente vai, então, entender o que é o plexo solar. Não existe chakra plexo solar. Não existe. Plexo solar é uma região de nomenclatura da medicina. A medicina utiliza essa terminologia, que abrange, então, todos os órgãos do sistema digestivo, tá? Todos. Fígado, estômago, duodeno, rins, o pâncreas, plexo solar. Certo? Outra coisa que as pessoas falam, chakra da boca do estômago. Não tem, o chakra da boca do estômago é um chakra secundário. O chakra do fígado hepático é um secundário. O chakra do baço, o chakra esplênico, é um secundário, certo? Então, nós temos 3 chakras secundários que ficam na parte superior, né, na região da nossa boca do estômago, baço e fígado, certo? E abaixo está energizando toda essa região aqui do chakra umbilical. O chakra umbilical é o chakra principal. Chakra do hepático. Chakra estomacal e chakra esplênico são chakras secundários que dão suporte os 3 ao chakra da glândula do chakra. E essa região, toda a região conhecida como plexo solar. Aí você vai procurar na internet, você plexo chakra solar, né? Mas tem Mestra, você está travada na tela e está sem som, tá bom? Então, galera, quando isso acontece, é porque o meu celular caiu, tá? Perdeu a conexão. Aí a gente espera um pouquinho e a gente volta.
Ok? Então, agora a gente já sabe, e já entendemos, então, a confusão que envolve o chakra sexual e envolve o chakra do umbilical, ok? Então, nós temos 3 chakras secundários, mais o chakra principal, que é o chakra umbilical. Chakra secundário do hepático, fígado, chakra do estômago e chakra esplênico. São 3 chakras secundários, que em algum feito, agora vocês não vão mais se confundir. Vamos lá, voltei. Acho que sim. Voltei. Vamos nós. Certo? Então, o chakra que vai pensar, o chakra que é o chakra do pensamento, lembra do corpo? Corpo mental, né? O corpo mental está ali. Então, você sente, mas você pensa, certo? Então, o corpo é os nossos sentimentos, certo? Então, a gente é o que vai processar o alimento e vai processar o alimento. Então, a gente pega os sentimentos e processa. Processa como? Analisando, pensando. E quando eu tenho um sentimento que me trava, eu vou fazer esse sentimento fazer o quê? Vai me fazendo eu perder o meu poder pessoal. Então, é um chakra de força, é um chakra de poder, certo? E tem que estar com um que energias não tão saudáveis, você desengrega tudo, você dá um nó nas coisas e se perde tudo, tá? Vamos ver aqui. Raiva, né? É um sentimento ruim. A gente tem ansiedade. Na quinta-feira. O que vocês acham? Pode ser? Vamos terminar aqui e a gente termina a aula, então, na quinta-feira.
Perfeito? Perfeito, mestra. Porque às vezes fica sem som, né? E a gente pega em outras palavras, aí fica até melhor. Sim, sim, não. Aí também para não ficar muito conteúdo. Ainda estamos nós são 9 e pouco e ainda estamos no umbilical. Até chegar lá e depois fazer a revisão, vamos, não tem problema de fazer na quinta-feira, não. Tá? Eu já estava prevendo isso. Então, assim, vamos lá. Então, o chakra umbilical, ele vai digerir. Então, o pensamento vai fazer esse processo todo. Então, vamos ter muito cuidado com o que a gente está alimentando. Tá lá, a gente vai estar com... Mas como a gente... Qual energia a gente vai alimentar, aí tu já muda para outro chakra. Então, toda vez que a gente faz essa mudança, faz essa reflexão, a gente tem o quê? O chakra cardíaco fazendo, então, o mediador dessa ascensão desse... Vamos lá. Deixa eu botar aqui para poder lá nas curiosidades, então, do chakra umbilical, né? O chakra frontal, ele é responsável pela nossa visão, certo? A gente vai perceber visualmente as energias. Quando a gente fala de sentir, perceber a energia, a gente está falando como radar, está falando do chakra umbilical. Por isso que algumas mulheres, algumas curandeiras, né, somente um pouco nativo, né, da xamã, eles colocam em jejum. Por quê? Porque é nessa região, então, que eu faço todo o metabolismo. E alimentos pesados... Perdendo as curiosidades? Como assim? Não entendi, Sônia. Então, quando a gente come essas coisas, a gente fica pesado, né? Como a bebida, eles vão fazer o quê? Eles vão... O som tá ruim? Ai... aula que vem na quinta-feira, eu retomo a partir do chakra umbilical. Pode ser? Aí a gente não fica no estresse. Pode ser? O que vocês acham? Ok? A gente encerra aqui, eu retomo no umbilical. E eu vou ver outro computador. Tá, ótimo, perfeito, então. A gente encerra a aula aqui. Eu vou passar para vocês aquele videozinho que eu falei lá para a gente, tá? Exato. E a gente vai, não tem pressa. O importante é a gente estar aqui na boa, né? Só para hoje a gente estar calmo. Perfeito? Então, a gente encerra aqui na aula, assim, na quinta-feira, a gente retoma daqui, tá bom? Ó, um beijão enorme para vocês. Até quinta, no mesmo horário, tá bom? E desculpa. Beijo, beijo.